Muito bom dia para você, cafezinho ou chá preparado? Tá acabando o ano, hein? É a última semana, só que o negócio esquentou no mercado da bola e muito. E parecia um roteiro de novela mexicana. Só que é futebol brasileiro, meu amigo. O Cuca não é mais o técnico do Atlético Mineiro. E agora o Galo pode ir atrás do Jorge Jesus, que está de saída do Benfica depois de perder o vestiário em Portugal. Te juro, tudo isso dias depois que o Flamengo cansou de esperar e acertou a contratação do outro português, que já estava na lista, o Paulo Sousa. Aliás, o Paulo Sousa chegou a negociar com o Inter, mas o novo técnico do Colorado será o uruguaio Alexander Medina. E o Corinthians mantém vivo o sonho por Cavani. Só que a nossa enquete de hoje é sobre o prêmio Rei da América 2021. Quem merece esse troféu? O Gabigol do Flamengo, o Gustavo Gomes do Palmeiras, o Hulk do Atlético Mineiro ou o Julián Alvarez do River Plate? Vote, deixe seu like e pode mandar sua pergunta para o nosso parceiro desta terça-feira. E já estão rolando perguntas por aqui do Xandão Brito, que está sempre com a gente. Aproveito para mandar um beijo para você que acompanha nosso programa até na última semana do ano. O Xandão diz aqui: vida difícil dos dirigentes do Flamengo. Um dia fecham com o Paulo Sousa e no outro Jorge Jesus é demitido, sem falar na saída do Cuca do Galo. Será que o Portuga tem chance de ir para Minas? Daqui a pouco será nosso assunto principal de hoje. Mas antes eu quero dar as boas-vindas para ele, Vitor Guedes, nosso parceiraço de fim de ano aqui no All News Esporte. Tudo bom, Vitor? Obrigada de novo por acordar cedo. Imagina, bom dia, Domitila, boa tarde para você na Europa, bom dia para os... Madrugada animada, né? Eu fui dormir com uma notícia, acordei com outras completamente diferentes. Tá todo mundo e o louco, Rubens aqui? O Rubens que faz o nosso espelho aqui, né, com o roteiro, com as informações, coitado, fez um espelho, dormiu, acordou, teve que refazer, porque o negócio foi quente. Só que, Vitor, já a gente vai falar disso. Antes eu queria falar do Cavani, porque por enquanto o assunto é muito mercado da bola. Na Inglaterra tá rolando o jogo e ontem o Cavani entrou para salvar o Manchester United e garantir o empate com até então lanterna do campeonato inglês, o Newcastle. E a gente está falando do Cavani porque ele ainda está no radar do Corinthians. O torcedor estava meio desanimado, só que aí ele postou uma foto nas redes sociais e foi invadido por uma chuva de likes e chuvas de comentários falando: vem para o Corinthians, vem para o Corinthians. Só que aí, Vitor, a gente estava olhando aqui, eu e o Rubens, de manhã, o histórico de lesão dele, e ele ficou fora 28 jogos do Manchester United por causa de problemas de lesão. Inclusive, esse último período de lesão foi do final de outubro até essa primeira quinzena de dezembro, por causa de uma inflamação no tendão. Considerando isso e o orçamento do Corinthians, mas levando em conta a paixão do torcedor que gostaria muito de ter o Cavani no timão, você acha um bom investimento? Você acha que o sonho é possível, Vitor? Olha, Domitila, o sonho de verdade é possível. Ontem eu apurei, conversei com diretores do Corinthians sobre essa possibilidade, né? Se ainda estava em pé Cavani, enfim. Falei horas antes, aliás, minutos antes do Cavani fazer o gol do United lá com o Newcastle, né? E o Corinthians, em orçamento, aumentou 7 milhões o espaço na folha salarial para o ano que vem. Não vai jogar os 7 milhões inteiro no centroavante. Mas eu conversei ontem com diretores do Corinthians, com quem manda no futebol, e eu vou até usar uma expressão que é muito comum aqui em São Paulo, vocês me entendam bem, você corintiano em qualquer lugar. A expressão foi, abre aspas, eu até usei na live do Cruzão de João, o Corinthians vai trazer um 9 pica, foi essa expressão que me usaram. Ô, Vitor, segura aí que é muito cedo, né? Mas eu perguntei, o que quer dizer isso, né? Assim como o Paulinho, que quem trouxe o Paulinho, quem vai bancar o Paulinho, queria o Paulinho, pelo tamanho que tem, pelo barulho que faz, o Corinthians quer um 9 que faça barulho. E foi essa expressão que me usaram. Se tiver um Zezinho que faça a mesma coisa, craque, venha para... mas não faça barulho, esse investidor não vai pagar. Então o Corinthians quer um 9 que seja bom e que faça... se tiver outro, pode vir um a mais. Aí eu perguntei assim, mas tem o dinheiro? Disseram sim, Cavani, Soares e Diego Souza, que são os 3 nomes que o Corinthians trabalha. Qual dos 3 viria? Não, se pudesse contratar qualquer um dos 3, o sonho é o Cavani, à frente do Soares e do Diego Costa. O que está muito longe é o Soares, foi conversado, mas está muito longe. O que me garantiram no Corinthians foi, o Corinthians não fez uma proposta ainda para o Cavani. Foi vazado os valores e tal. O Corinthians já até fez o seu plano, sabe quanto vai oferecer, o período que vai oferecer, aceita negociar se o Cavani pedir um ano a mais e tal, mas isso ficou para janeiro. A conversa que teve com o Cavani, que isso seria
feito em janeiro, o Corinthians tem esperança, não vai pagar os 6 milhões de reais que ele ganha lá na Inglaterra, né? Mas, assim, é um salário europeu e conta o Corinthians com o desejo do Cavani, que ele é muito uruguaio, cara rural, que gosta de morar, e o Uruguai não tem condições de repatriá-lo, agora nem o Nacional nem o Penharol, e em São Paulo você está 1h30 de voo, de Montevidéu, enfim. Então, o Corinthians. Mas você acha que ele viria por um salário muito menor? Porque o Corinthians, embora o gasto para a próxima temporada seja de 290 milhões de reais com a folha salarial do futebol, para pagar perto de 6 milhões, não tem como, né? Para um jogador só. Não vai pagar 6 milhões. Eu não duvido. Será que ele vai metade disso? O Corinthians garante que não vai sair dele o dinheiro. É uma conta sempre estranha no futebol. Não custa nada, só o salário é grande, né? Mas, assim, os investidores que estariam por trás da contratação querem alguém que faça barulho. Então, não estaria disposto a gastar isso em 5 jogadores ou jogadores menores. Quer um jogador que traga esse retorno imediato de barulho, mídia. E o Cavani segue sendo o sonho número 1 do Corinthians. O Diego Costa, que é outro nome falado, e não está muito bem no Galo. Não sei agora que pode ser o treinador, enfim. É o desejo dele sair. O Corinthians até está na lista do Corinthians, mas não aceitaria, como foi especulado, colocar passes de jogadores novos na negociação. Ia colocar percentual aí do João Vitor, Piton. Isso foi me garantido que essa hipótese não existe. Agora, Vitor, seria mais ou menos o que fez o Atlético Mineiro em 2021 para contratar os jogadores, os mais craques, essa negociação com patrocinadores individuais? Exatamente. No caso do Paulinho foi exatamente isso. O Paulinho, quem está pagando o salário dele, o tempo de contrato, que é longo, né, para o jogador que tem 3 anos, é a empresa lá de trator, de agropecuária, agronegócio. E no caso do centroavante especificamente, na folha salarial, esse dinheiro viria exatamente do investidor. Não entraria nas contas do clube. Enfim, o Corinthians tem umas coisas curiosas, né? Eu sou de humanas, eu tenho dificuldade de entender algumas contas que acontecem por lá. Não sei se você pode me ajudar. E você que tem um orçamento parecido do Corinthians, essas suas viagens aí pela Europa. Olha, talvez no próximo ano a gente pode chamar um matemático aqui para fazer o programa com a gente. É umas contas meio engraçadas. Assim, o Corinthians há muito tempo anuncia que tem um acordo com a Caixa em relação ao estádio, mas nunca é assinado esse acordo, né? Esse acordo ali está apalavrado, sai, não sai, muda o governo federal, vai ter outra eleição que vem, e isso nunca fica no papel. Então, são contas um pouco complicadas da gente entender. A gente trabalha com informação que vem do clube, né? E também do mercado. Em relação ao nó, eu tenho uma certeza, assim, eu fico com muita convicção de apurar isso com fontes diferentes, é que o Corinthians vai trazer um 9 que faça barulho. E se puder ser o Cavani, ele é o sonho. Mais até do que o Soares, o Diego Costa. Aí é gosto pessoal, o Corinthians acho que percebeu na rede, nos barulhos do torcedor, como você citou aí, essa invasão que a torcida prefere o Cavani, e como um dos interesses não é só o campo, é fazer barulho, o Cavani aí continua sendo o sonho maior do Corinthians. Agora é óbvio, conta com o desejo do jogador em voltar para a América do Sul, porque não vai pagar os 6 milhões. Fala 6 milhões de reais, mas o dinheiro é em Libra, né? Que nem sei quanto tem sem dinheiro de Zona Leste, mas é dinheiro. Mas, assim, depende da variação, mas há muito tempo está mais de R$7 a Libra, né? A Libra, que é o dinheiro da Inglaterra, é muito dinheiro. Óbvio que o custo de vida no Brasil é inferior à Inglaterra, tem outras vantagens. Só grana por grana, ele não vai voltar da Inglaterra, nem o mesmo Barcelona em crise tem condições de pagar mais que o Corinthians. Então, vai ser um contrato europeu, uma grana para burro, mas conta o Corinthians com o desejo de jogador, porque não vai empatar, senão vai ser o dinheiro que o United oferece. E o gol que ele fez ontem, o Corinthians não sabe se isso vai influenciar aí, se ele vai ser mais aproveitado na Inglaterra, se isso muda alguma situação que estava sendo um pouco usado lá, também pelas questões das lesões que você citou. Bom, agora a gente começa um momento novela mexicana aqui no nosso programa, porque o que aconteceu de ontem para hoje, na verdade nos últimos dias, né, foi um Natal, um final de ano que está sendo muito animado no mercado dos técnicos. Vamos começar falando do Cuca, que embora tenha este elenco, considerado um dos mais fortes do país, um balanceamento, né, uma gestão financeira boa, tudo preparado para mais um ano, decidindo campeonatos, ele disse que não vai ficar mais. Resolveu tirar um ano sabático em 2022, deixou o Atlético Mineiro, mais ou menos como ele fez em 2016, depois que ele ganhou o Brasileirão pelo Palmeiras. Entregou o cargo ontem à noite, disse que está com problemas familiares, e como ele
se comprometeu a não trabalhar em 2022, ele não vai ter que pagar a multa. E aí o clube agora trabalha procurando por um substituto. Antes da gente falar em quem pode ser o provável substituto, eu não posso criticar ele não, Vitor. Ano sabático eu já tirei 2. Quem sou eu para criticar alguém que vai tirar um ano sabático? É Guadalupe, quer dizer, Domitila, você que gosta de novo. Lembrei da minha avó, da falecida avó parmeirense, nascida, que gostava dos Ricos Também Choram, novela dos anos 70, 80, sei lá. Enfim, o Cuca não me surpreende, não, em relação, assim, a notícia de madrugada foi surpreendente, ninguém esperava que isso explodisse agora, mas como você disse, ele é useiro e vezeiro em fazer isso, né? E ele é a prova viva, encarnada, que dinheiro não traz felicidade, porque todo ano ele tem problema familiar, né? É impressionante como ele tem problema pessoal depois de ganhar. E é quando ganha, quando perde, quando empata, porque também no São Paulo, no Santos, ele saiu por um problema familiar, enfim, né? Não sei nem qual é o problema exatamente que ele está vivendo. Eu acho que é um direito dele sair, e o Atlético não está nem tão assim, magoado. A palavra do Cuca foi para o Atlético foi que em 22 ele não trabalha, tanto que o Galo, por isso, não vai cobrar multa. Eu vou mudar a minha opinião se daqui um mês ele aparecer em outro clube. Como ele fez, eu estava com problema particular no Santos, aí para ir para o São Paulo não tinha mais problema particular. Ou de um Palmeiras, aí, assim, um mês depois o problema muda de CEP, assim. Aí é confuso da gente entender. Mas, assim, a pessoa... Eu acho que nesse nível de futebol profissional tem que estar no alto. O Cuca também é um cara muito sanguíneo. O cara precisa estar na motivação totalmente em alto. Se o cara não está motivado totalmente, é melhor ele sair realmente. Só não aguento essas coisas que a gente fala no futebol, vocês da imprensa, Domitila, em planejamento, em tempo de trabalho, que são uma cascata, né? O cara deu certo, o futebol não aceita gratidão, ganhou, a sensação assim, eu não vou conseguir repetir tudo com esses caras, eu tirei tudo deles esse ano, já não aguento mais, né? E cara que não aguenta mais a mulher, o outro não aguenta mais o marido, o outro não aguenta mais o filho, então o cara não aguenta trabalhar com os mesmos 30 caras, é uma relação que envolve muito dinheiro e muito ego, e isso também deve dificultar as relações. Você é um chefe que só pode escalar 11, tem 30, tem sempre alguém de biquinho. Então, assim, deve uma hora encher o saco você fazer isso. Então, eu só não aguento depois fazer contrato de 3 anos, pedir tempo para trabalhar, o calendário. Então, assim, convidado não é caro. Vai ficar um ano? Fica um ano. E, assim, o atleticano sabe, assim, bom, ele saiu, mas vem cá, ele saiu, deu o título que a gente esperava há 50 anos, e na última passagem deu o título inédito da Libertadores, assim, que são 2 títulos que o atleticano leva meio por baixo para o cruzeirense, né? Então, assim, o atleticano, assim, a sensação de gratidão, bom, saiu, mas deixou tudo aqui, então beleza. Só não aguenta o ano que vem, ainda você andar com um time de 2 anos, falar que vai ficar, precisa de tempo, porque a gente sabe que a duração do Cuca é 1 ano. Só se 1 ano ele ganhar tudo, eu assino com o meu time. Até porque eu não posso falar meu time, mas o Silvinho eu não confio tanto, assim. E agora o nome que aparece como uma possibilidade de treinador para o Atlético Mineiro veja você, é a parte mais interessante dessa nossa novela mexicana de hoje, é o Jorge Jesus, que não é mais o técnico do Benfica, mas isso é assunto para logo depois do intervalo, que dura 1 minuto, e você sabe, é o tempo suficiente para você deixar o seu like ou ter 7 meses de azar para o seu time, você decide, a gente volta já. No cantinho do Parque Antártico, onde eles ficavam refugiados, cantavam: "O Cléo morreu, a Mancha se fudeu". Em 1988, um assassinato do lado do estádio do Palmeiras marcou a história das torcidas no Brasil. A rivalidade entre as principais organizadas aumentou e a forma de torcer dentro e fora dos estádios nunca mais foi a mesma. O podcast Futebol Bandido agora se chama UOL Esporte Histórias. Nessa 3ª temporada, a gente descobriu documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos das organizadas. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces. Todas as violências que você vê em ônibus, em estádio, em qualquer lugar. Não é ponto de uma que não tem torcida uniformizada hoje. Você pode ouvir o UOL Esporte Histórias sobre Meninos e Porcos no site do UOL e no seu agregador de podcasts preferido. E o William Breitner está falando aqui, anotem aí, o Cuca vai para o Grêmio. Agora começa a parte emocionante da novela, as especulações, a correria. Por quê? O Jorge Jesus não é mais o técnico do Benfica. E isso uma semana depois do Flamengo ir lá na casa dele, conversar com ele,
pedir para ele voltar, dizer que ele tinha dado sim, mas o Benfica disse que ele tinha dado não. E aí ele permaneceu no Benfica, jogou as oitavas de final da Taça de Portugal contra o Porto, tomou um rola de 3-0, tudo bem que foi na casa do Porto, mas mesmo assim ficou feio. E aí ele se indispôs, a notícia de bastidor que corre é essa, que ele se dispôs com o capitão Pizzi, afastou o Pizzi do elenco, só que os jogadores ficaram do lado do Pizzi, se recusaram a treinar, e aí levaram o Jorge Jesus a uma situação insustentável e entregou o cargo ao Rui Costa, presidente do Benfica. E agora, eu pergunto para você, Vitor Guedes, a pergunta que não quero calar. Será que ele vem para o futebol brasileiro? Ele seria um bom nome para o Atlético Mineiro, antes da gente entrar na questão Flamengo? Agora é um Ai Jesus. Eu acho que seria um ótimo nome, até porque o Atlético perdeu o Cuca e pelo assim, o ódio com o atleticano, o ódio mesmo é a palavra, ódio futebolístico, né, que o atleticano sente pelo rubro-negro desde os anos 80, e o Flamengo sempre foi para o Atlético o segundo maior rival, né? Logo atrás do Cruzeiro. E com a pindaíba que está o Cruzeiro técnica, esportiva, na segunda divisão, o Flamengo virou ali o principal rival, assim, o atleticano não esquece os confrontos dos anos 80, as arbitragens, enfim. Olha para o Flamengo sempre com um complexo, assim, de ter perdido os seus melhores anos ali com o Reinaldo, Cerezo, o time do Zico. E seria, assim, seria o golpe, assim, fatal, né? Porque, como você disse, motim contra Jesus no Natal já é uma coisa... Já é uma história maravilhosa. O atleticano e foi no Natal, realmente. O atleticano já estava se divertindo com essa cena, porque o Flamengo fez tudo errado, né? Porque se o Flamengo tentasse o que aconteceu, mas ele foi no jogo do Porto, aí tem gente dando risadinha, olha... Aí o flamenguista que deu uma audiência para a ESPN no Brasil a semana passada para esse jogo do Porto, mas quem comemorou a derrota foi ser o atleticano, assim, se isso acontecer. Assim, seria um final de novela, assim, um final de ano, um ano do Atlético, foi quase perfeito, né? Não foi perfeito com as Libertadores, viu o rival não subir para a Série A, ganhou o Brasil por 50 anos, ganhou o Mineiro, tá bem. E aí você acaba o ano pegando o treinador que era o treinador dos sonhos do rival. E, assim, se essa notícia se consolidar, e é bastante possível, né? Quem tem dinheiro hoje para pagar Jesus? O Atlético. Quem quer o Jesus? Só o futebol brasileiro. Em Portugal ele está queimadíssimo e nenhum outro lugar do mundo fez proposta para ele. Ele só tem esse tamanho no Brasil. Então, assim, seria um final de ano, assim, não seria cereja, né? Seria a cerejeira inteira em cima do bolo ali no final do ano do atleticano, né? E engraçado, né, Vitor? Porque semana passada, a gente estava aqui conversando com o Renato Maurício Prado e ele colocando todos os secadores da casa dele ligados nesse jogo de Porto e Benfica, e ele escreveu exatamente o que ia acontecer. O Benfica ia tomar um rola, o Jorge Jesus ficaria sem clima no vestiário, só que ele não previu que o Flamengo cansaria de esperar o Jorge Jesus e acertaria pelo menos um acordo formal, assim, informal, né, não assinado ainda, com o Paulo Sousa, que treina a seleção polonesa, que inclusive ficou muito bravo também com o Flamengo, porque eles foram para lá debater com o Paulo Sousa, só que a seleção polonesa tem um encontro fortíssimo ano que vem para tentar chegar à Copa do Mundo, está na repescagem das eliminatórias, que começa no dia 24 de março, e a seleção de Lewandowski e companhia precisaria muito de um treinador que conhece a equipe, que já estava por lá e tal. Só que aí fica a pergunta. O Paulo Sousa é um cara com muita experiência, tem 51 anos, teve uma carreira vitoriosa como jogador em clubes como a Juventus e o Borussia Dortmund, só que como técnico ele não tem muitos títulos. Ele tem apenas o Campeonato Suíço, pelo Basel, que, com todo respeito, quem quer Campeonato Suíço, Campeonato Israelense pelo Maccabi Tel Aviv, que também não tem aquela expressão, e o Campeonato Húngaro pelo Videoton. Ele ainda passou pelo Queen's Park Rangers e Swansea no futebol inglês, a Fiorentina, o Tianjin Quanjin da China e o Bordeaux na França, antes de treinar a seleção da Polônia. E aí você leva um cara que tem menos expressão, menos importância como técnico, já que você já falou com ele, ou você desencana dele e foca no Jorge Jesus mesmo, apesar de deixar ele praticamente desempregado, porque o negócio é assim, não tem mais multa, porque o Paulo Sousa falou que pagaria a multa para treinar o Flamengo e sair da seleção da Polônia, caso fosse necessário. E aí? Tem isso aí nesse momento da novela?
o Flamengo embaçou, esperou por Jesus o tempo todo, aí queimou a largada um dia antes, né? Esperou tanto, né? Assim, é o pior dos mundos, né? É o pior dos mundos no seu Flamengo. Eu acho que o Paulo Souza... Mas, o Vitor, eu vi vários comentaristas falando que o Flamengo estava certo, porque também ficar esperando o cara que não se decide, que não vai, que não... Também... Então, eu não estou entre eles. Enfim, o que quer dizer que eles devem estar certos, né? Eles não concordam comigo. No sentido, ponto, eu até acho que o Flamengo, qualquer clube é maior. Eu acho que o Flamengo é maior que o Zico, que dirá em relação ao Jorge Jesus. Enfim, o meu ponto é, times de massa, como o Flamengo, especialmente o Flamengo, mas vale para Corinthians, para Atlético Mineiro, se o cara que chegar não cair nas graças da torcida, a chance de dar certo é mínima. O cara já chega queimado, isso contamina o ambiente, a torcida, jogador de futebol que é mimado e milindrado, se perceber que o jogador técnico não tem moral, que vai cair, eles param de correr. Então é o seguinte, o que eu sempre falei o Flamengo tinha que desencanar do Jesus, mas deixar claro para a torcida, olha, a gente tentou e ele não quis, então não encha o meu saco, porque ele que não quis vir. E fez tudo ao contrário, foi para Portugal, deu a entender que seria o Jesus, postou foto rindo no Dragão, no jogo que o Porto ganhou do Benfica, e aí um dia antes você desiste da contratação, e o Jorge Jesus, que usa a mídia muito bem a favor dele, né, deixa vazar coisas assim, deixou vazar entre colegas da imprensa que ficou bravo com o Flamengo, porque se precipitou, que poderia esperar até o dia 30, que é o jogo que ele nem vai ter mais contra o Porto. Então ficou para a torcida do Flamengo a sensação assim, olha, esperou até agora, se esperasse ele queria vir para a gente. Não passou a mensagem para a torcida que foi o Jorge Jesus que não quis. E na prática foi isso. O tempo todo o Jorge Jesus, ele foi aquele cara que vai na balada e não sabe se qual mina vai conseguir ficar, então ele fica piscando para as duas, assim, a que vier, né, Carnaval e Ouro Preto, assim, né, o que vier, então ele estava olhando para tudo que é lado ali, jogando com os dois lados. Só que ele faz isso bem, ele convence a torcida do Flamengo, né, e o Flamengo não soube responder, ele não quis. Aí no dia seguinte, vazou ontem, né, a informação, não, olha, por que não esperou até o dia 30, tal? Ele cai hoje. Então, assim, foi o pior dos mundos. E outro, o Flamengo queria, primeiro, Carvalhal, tinha que pagar a multa. Falou em Vitor Pereira. O Paulo Souza chega, não era nem o primeiro nome dos não jesuítas, né? Dos ateus, assim, dos fora. Ele não era nem o primeiro nome. E assim, o currículo... Era o Carvalhal, né, o primeiro. Era o Carvalhal, o primeiro nome. Depois se fala do Vitor Pereira. Bom, foi falar assim, quem é português e não chama Sapinto, que treinou o Vasco, estava na lista do Flamengo. Assim. Até meu pai, viriato olímpico, se convidasse, ele treinava lá. Então, assim, foi muito mal feito. Se fosse assim, olha, o Flamengo foi a Portugal atrás do Paulo Souza e trouxe, seria outra sensação. O currículo dele como treinador não é muito grande, mas o do Abel Ferreira, que chegou no Palmeiras, era menor que isso e ganhou tudo. Eu não acho que isso é um empecilho, até porque os times que ele treinou, ele não tem culpa de não ter sido campeão. O cara não vai ser campeão italiano com a Fiorentina. Se ele treinasse o Juventus, ele não vai ser campeão francês com o Bordeaux, embora o Bordeaux seja um pouco maior, mas num período aí que tem outros times dominantes. Ele não vai ganhar o inglês com o King Park Rangers. Então, assim, ele não tinha muito como ser campeão nos times que ele treinou. Agora, é frustrante, né? É frustrante. É o caso do Corinthians com o Cavani. Se trouxer um centroavante bom, com mercado, com futuro, mas assim, depois de você falar um mês em Cavani e Soares, vai ser decepcionante. Aí você vai para Portugal, vai no jogo do Porto, posta a foto, vai jantar com o cara, isso é divulgado, e traz um treinador ali que não tem muito conhecido, não era nem falado, era o Carvalhal o primeiro nome, não Jesus, era Vitor Pereira, quer dizer, e a sensação é a pior possível. A sessão do flamenguista, que era ruim ontem, hoje ficou pior ainda com Jesus livre do mercado. E se ele for para o Atlético Mineiro, Domitila, eu estou até preocupado com o nosso amigo Renato, como que ele vai... Eu espero que ele passe bem ali em Petróleo, eu estou até preocupado com ele e muitos amigos rubro-negros. Nossa, o nosso programa com ele é quinta-feira, mas eu já pedi para o Rubens falar com ele para ele vir amanhã, porque eu quero muito saber a opinião dele sobre essa história. Deve estar... Olha, deve estar... O Leonardo Gaeta aqui... Obrigada, Vitor. Leonardo Gaeta aqui colocou várias perguntas, e aí em um determinado momento ele fala, será que o Paulo Souza não é um blefe? Um blefe pode ser que ele não seja, mas de fato é que o contrato não foi assinado, porque ainda ele precisa sair de fato da seleção da Polônia. E aí eu pergunto para você, Vitor, e eu não duvido disso, já respondendo antes de me perguntar,
O Flamengo poderia muito bem também falar, Paulo, desculpa, eu sei que a gente deu a nossa palavra, mas agora queremos o Jesus, a gente já queria ele antes e vamos fechar com Jesus. Que para o Flamengo talvez fosse uma boa solução, diante dessa atrapalhada toda que você levantou. Olha, ia ser o final dos tempos, né? Imagina, o cara já é odiado na Polônia, perde emprego, perde acesso à Copa do Mundo, acontece isso. E o Jorge Jesus, que não é uma pessoa vaidosa, quase nada, assim, ele é um poço de simplicidade, humildade. Eu fico imaginando que situação que ele negociaria, porque ele está por baixo, ele está queimado em Portugal, não tem onde trabalhar no mercado, ele nunca foi cogitado para trabalhar num grande centro europeu, ele só está trabalhando no mundo árabe e em Portugal. E em Portugal ele está queimado. Então ele está por baixo no mercado, exceção feita ao futebol brasileiro. Depois do Flamengo anunciar o Paulo Souza, não esperar, e o Galo está sem técnico, imagina que condições ele vai pedir, ele vai ser estilo Renato Gaúcho no Grêmio, vai pedir uma estátua, vai pedir... Ele está por baixo de tudo, chegaria numa condição de pedir assim, Corcovado, eu quero Corcovado, Pão de Açúcar, eu quero ser o Abre-Alas da Mangueira, ele vai pedir o que ele quiser. Então, eu acho que fica quase inviável, assim, né? E o Flamengo que tentou deixar de ser refém do Jesus, truque, assim, em São Paulo ele joga truque, né? Não sei o que joga muito no Rio, mas enfim, seria um truque, assim, ele ficaria maior ainda do que ele é. Eu acho que o Flamengo se não assinou o contrato, tem que assinar agora, assim, por fax, por jeito que for. Fax é moderno, né? Telegrama, PIP, sinal de... Tem que assinar o contrato e apresentar, já assinou, não tem o que fazer. Porque o cara vai negociar grandão, Domitila. Duvidar como você, eu não duvido. Desde que o Corinthians contratou o Paulo Nunes, eu não duvido de mais nada no futebol brasileiro. Qualquer coisa é possível. Mas eu acho que seria um tiro no pé. Que loucura, hein, minha gente? Mais loucura que isso é só você não deixar o seu like, porque além de ajudar muito o nosso programa, eu coloco a minha mandinga aqui e traz sorte para o seu time. E temos até um superchat do Charles Villanova. Bom dia, eu cheguei agora, o Cuca sai do Galo porque o Jorge Jesus vai para o Galo. É verdade isso. Saudações. E aí? Eu já não sei mais para que eu tô. Tava dando meu like com medo da sua mandinga. Antes tinha até que alguém falando assim, ó, Jesus no Corinthians. Enfim, eu não sei o que o Corinthians vai fazer. O Silvinho vai ser o treinador. Uma coisa é a opinião, outra é a informação, né? O Silvinho, o peso que tem na torcida, a opinião, não é a da diretoria e do elenco. O Silvinho nunca... O que aconteceu no Benfica não aconteceu no Corinthians. O Silvinho não perdeu o vestiário. O Silvinho tem mais estilo Paulo Souza que Jorge Jesus, assim, né? Ao falar e... Mas, assim, informação é uma coisa, opinião é outra. Informação, o Silvinho é o treinador do Corinthians e não há nada que, no momento, nem a saída do Cuca, nem o Jorge Jesus é cogitado agora no Corinthians. De verdade, assim, a informação zero, e a gente tem que ser sincero com o nosso ouvinte, né? A notícia estourou de madrugada, a gente acordou, o programa 9 da manhã, não havia como apurar com fontes essa hora, até porque só nós trabalhamos essa hora, né, Domitila? As pessoas só a gente. Dormir. Então é mentira dizer que eu tenho informação, é só conhecer o futebol, assim, eu acho, é achismo, mas é um achismo baseado em conhecer como é o futebol, que o Galo vai com tudo atrás do Jesus, pelo tudo que ele fez no futebol brasileiro, pela questão técnica, por perder o Cuca, mas também por aquele prazer inenarrável que o torcedor tem de fazer mal ao rival, assim, aquela sensação. Revanche é o prato que se come frio, né, pelas pontas, assim, ver o rival e às vezes é melhor do que ganhar. É uma delícia. E eu não sou atleticano nem rubro-negro. Agora, informação mesmo, confirmado, é que o Internacional tem um novo técnico. Eles anunciaram ontem o acerto com Alexander Medina, também conhecido como Cacique Medina, uruguaio que treinava o Talheres da Argentina. O Colorado tinha esfriado a conversa com Medina e estava de olho no Paulo Souza, nessa novela mexicana toda, só que aí desistiu do português justamente quando o Flamengo entrou na briga com os dirigentes do Inter, considerando que estava sendo feito um leilão. O Inter teve nos últimos anos o Eduardo Cudete, o Abel Braga, o Miguel Ángel Ramírez, o Diego Aguirre e agora o Alexander Medina. Vários perfis diferentes, hein? É o caso desse Medina ser tão diferente dos outros? Você gostou do nome? Eu achei um bom nome. Dos gringos que treinaram o Colorado, acho que o Cudê foi o melhor deles. O Medina, assim, ele foi bem no Nacional do Uruguai, mas você bem no Campeonato Uruguai é como você ser campeão gaúcho. Tem 2 times.
Tem Nacional e Peñarol, como tem Grêmio e Inter, assim, não representa pouco, mas o que ele fez no Talheres, que não é nem um time médio, é um time pequeno na Argentina. Ele foi vice-campeão da Copa da Argentina, né, que é a Copa do Brasil deles, e fez uma ótima campanha na Argentina, ficando em terceiro lugar. É como você aqui, sei lá, ficar em terceiro lugar e vice-campeão da Copa do Brasil, treinando Juventude, treinando a Chape, assim, não estava num time grande do país e fez um bom trabalho, e o percentual de pontos que ele teve no Talheres, por volta de 56%, 57%, ele é novo, e o jeito dele treinar, assim, o Galhardo elogiou muito, assim, é uma aposta, não é uma certeza, mas eu acho que é uma boa aposta. O Inter, que teve um ano trágico, com o Miguel Ángel Ramírez, começou com um jeito, depois saiu o Abel, aí entrou o Aguirre foi cotado para treinar o Uruguai, e o Cacique também foi cotado, o Cacique Medina, nenhum dos dois foi escolhido. Assim, é uma aposta que eu faria, assim, quase tudo no futebol é aposta, na certeza. Eu não faria aposta no Paulo Souza, no Flamengo, e faria aposta no Medina. Eu gosto dessa coisa uruguaia e argentina de ter apelido. Se fosse no Brasil, teria 4 nomes. Seria Bruno, Paula, e Souza, e Magalhães, Orlins de Bragança. Lá é Cacique, é Papo, não sei. Eu gosto muito mais desse estilo uruguaio, argentino, de botar apelido nas pessoas. Eu acho divertido no futebol. Eu acho que tem chance de dar certo, dentro da possibilidade do Inter. O que é dar certo? O Inter tem a obrigação de ser campeão gaúcho, já que o Grêmio está na Pindaíba, na Série B, e o Inter não tem condições de brigar com Flamengo, Palmeiras e Atlético no Brasileiro. Então, é buscar uma Copa do Brasil, e a Sul-Americana que o Inter disputa, aí sim tem condições de ser um dos favoritos e brigar. Esse é um ano bom do Inter. Seria quase um aborto da natureza o Inter brigar com esse time, o Inter que não é campeão brasileiro desde 79, dos grandões do país, com o título do Galo esse ano, é quem está na maior fila. Não vai ser esse time que vai conseguir sair da fila, na minha opinião, mas a opção pelo treinador eu achei uma boa opção. Rapaz, e a gente está falando aqui, o papo está tão indo que eu nem vi a hora, já estamos atrasados, então eu vou ter que dar uma acelerada aqui. Rapidamente, mais um superchat do Charles de novo, falando por que o Cuca saiu do Galo, porque ele pediu um ano sabático alegando problemas familiares, mas se comprometeu a não trabalhar em 2022, então não vai pagar multa, vai ficar de boa e já volta, ou não, é o que veremos. Se o Jorge Jesus for para o Galo, os flamenguistas não têm sossego nenhum, kkk. Muita gente vai dar risada se isso acontecer mesmo. Agora, temos o prêmio do melhor jogador do continente, o Rei da América, que é do jornal uruguaio É o País. Eles divulgaram ontem a lista dos finalistas e tem 3 brasileiros: o Gabigol do Flamengo, o Gustavo Gomes do Palmeiras e o Hulk do Atlético Mineiro, além do Julián Álvares do River Plate. O vencedor vai ser anunciado na sexta-feira, dia 31, mas a nossa enquete de hoje era: qual merece esse título? E por enquanto, deixa eu abrir aqui a enquete, o Gabigol do Flamengo vence com 41% dos votos, enquanto o Hulk do Atlético Mineiro tem 38%. Qual que é o seu voto, Vitor? Isso quer dizer que tem mais rubro-negros que apenas assistindo o programa, porque o Hulk jogou muito mais que o Gabigol na temporada. O Gustavo Gomes, como ele foi campeão, é um bom jogador, mas não tem esse tamanho, esse nível. Na temporada, o Atlético não foi campeão da Libertadores, né, foi o Palmeiras. O Flamengo foi a decepção da temporada, não quer dizer que o Gabigol tenha essa decepção, mas meu voto é o Hulk. Também acho que o Julián Álvares, que foi cotado, sondado para jogar no Bayern, fez uma grande temporada aí pelo River. Nenhum dos 4 nomes aí caiu de paraquedas na enquete, no Rei da América. São nomes que estão tempo que está aí, que tem uns absurdos que aparecem, né? Mas o meu voto, sem dúvida, nesse ano é para o Hulk. Inesperado, eu esperava menos do Hulk, confesso. Ele jogou mais, entregou mais do que eu imaginava. E assim, se bem que, como eu gosto de dar aquela cornetada, não aguento, né? Ele perdeu o pênalti contra o Palmeiras no Allianz Parque, né? Na semifinal da Libertadores, que poderia ter mudado a história do time. Então, assim, para não dar 10, tem essa vírgula no ano dele, mas foi o melhor jogador que jogou no continente nesse ano, foi o... Mas é isso, não é 10, é o quê? 9,8? Não, eu sou 9. 9. Ô, coração. Eu sou ruim de fazer conta, você põe vírgula, aí depois tem que fazer média, eu vou enlouquecer. Então eu já põe o número redondo. Justo. Agora, para a sua participação, eu dou 10. Olha que bom. Obrigado. Esse final. Depois dessa, eu vou tirar um ano sabático para. Não. Ano que vem a gente te espera aqui. Nem vem. Antes da gente encerrar, o último superchat. Estatísticas corintianas anti-zica. É o perfil, maravilhoso. Tanto o técnico bom e livre no mercado irá pressionar o Silvinho, que nem técnico é. O que vocês acham? O que você acha, Vitor? Eu não vou dizer que concordo 100% com o torcedor, porque senão vai parecer que eu estou cornetando junto com ele, mas eu acho que ele foi bem.
eu acho que o Corinthians precisa de um treinador experimentado. O cara não pode começar a pilotar um avião com 300 passageiros, o cara não pode começar a ser treinador profissional no Corinthians. Ele tem história de futebol, tem ideias, mas assim, eu acho que ele começou e não estava preparado para treinar nem o Lyon, que durou 11 jogos, nem o Corinthians. Ainda não é, ele é muito pouco treinador para o elenco do Corinthians. Eu daria o treinador. Não sei se seria o Jesus, mas eu traria outro treinador. Com certeza eu traria o treinador. Eu acho que o Corinthians tem mais time do que treinador nesse momento e não fez uma campanha melhor no segundo turno, por culpa da limitação do seu treinador, que tem a capacidade de escalar um time no 4-1, 4-1, sendo que ele não tem nenhum do ataque e nenhum do meio de campo, que é o Armagedon total. Mas enfim, essa é só a minha opinião. Maravilloso. Agora, ¿para dónde va Jesús? No perca el capítulo de mañana de la novela mexicana del fútbol brasileño. Muchas gracias, Vítor. Obrigado. Vou deixar o relógio que eu deixei hoje para fazer o programa, não vou nem tirar, que não vou perder você, Renato Maurício Prado. Vou estar até com lentes aqui, se precisar, que eu quero assistir isso aí. Não vou perder de jeito nenhum. Bom ano para você, para o pessoal que nos acompanha, que seja um ano melhor para todo mundo. Amém. Obrigada, Vítor. Valeu, bom ano novo para você. Convite ao meio-dia no canal UOL, tem UOL News com Fabíola Cidral, e amanhã mais um capítulo da novela. Prepare o seu cafezinho e o despertador e faça como o Vítor, acompanhe a gente. Tomara que o Renato Luiz Prado tope fazer o programa amanhã, já não tenha nenhum compromisso marcado, porque vai ser maravilhoso debater Jesus, talvez, no Atlético Mineiro. Já pensou? Espero você amanhã. Beijo, ótima tarde. Qual?